E aí, pessoal? Então, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Seguiremos falando do método contábil. Na aula passada, eu passei para vocês como que funciona o livro diário, que é um dos principais livros. E agora a gente vai ver o principal livro do método contábil, que é justamente o livro Razão. Então, vou começar lendo ali o que tem no slide, para vocês saberem a parte teórica de como a gente vai aplicar ele. E aí a gente em seguida vai fazer um exemplo, já colocando aí o passo a passo do desenvolvimento desse livro Razão. Então, primeiramente ali diz que o livro Razão também tem diversas formas. Então, quando a gente estudou o livro diário, a gente viu que tinha várias formas de se fazer ele, se desenvolver ao longo do tempo, e a gente estudou as duas principais, que é a padronizada e a atualizada lá na tabelinha. O livro Razão não é diferente também, tem diversas maneiras, ele vem evoluindo no decorrer do tempo do uso do método contábil, e aí tem duas maneiras, as principais de se fazer ele, que a gente vai aprender, que é a manual de se fazer, que se chama usando razonete. Quando eu chegar ali no ponto eu mostro para vocês como faz isso. E também através de sistemas, que se cria ficha para cada uma das contas. Também vou mostrar para vocês isso. Hoje, todavia, além de os razões serem elaborados via computador, o sistema mais usado é justamente esse de fichas que eu acabei de comentar para vocês. Então, na grande maioria dos casos hoje, esse livro Razão ele é feito através de computador e não mais manualmente. Para fins didáticos, que é o que a gente vai aprender, utiliza-se o razonete. O que é esse razonete? Tem ali no slide um Tzinho, e é justamente a lógica é essa. Um razonete seria aqui na perspectiva de um T, onde aqui em cima a gente vai colocar o nome da conta. Vamos supor que isso aqui seja a conta caixa. É o que tem no caixa da empresa. E do lado esquerdo do razonete a gente vai estar registrando todos os débitos que acontecerem nessa conta. Do lado direito a gente vai estar registrando todos os créditos que acontecerem nessa conta. Então, para cada conta a gente vai ter um razonete e vai fazendo os respectivos lançamentos que forem acontecendo. E aí essa é a maneira que se aprende didático, que é o que se chama de razonete, seria um razonete, esse T. E de onde que surge esse T? Ele surge justamente lá da ótica, que é a tabelinha completa, que é usual no computador, que tem aí no próximo slide, que seria só essa parte de débito e crédito. Tem ele extenso aí no slide, eu vou desenhar ele aqui rapidinho para explicar para vocês. Tem aqui data, CP, que é contrapartida, aqui em cima conta, aqui no final código, data, contrapartida, histórico, aí débito e crédito, o saldo e o documento. Essa é a estrutura, lá no slide tem bem bonitinho para vocês, estou fazendo aqui só para explicar. Essa é a estrutura que seria aí em um sistema de fichas, que é o que se faz no computador. E aí o que seria isso? Cada uma das contas, ou seja, caixa, banco, fornecedor, contas a pagar, todas aquelas contas que a gente estudou, cada uma delas vai ter uma ficha, que seria isso aqui. Onde aqui você registraria o nome dessa conta, e aí vamos preenchendo aqui, vamos supor que vamos seguir falando do caixa. Aqui teria um código para essa conta, um chamado 001. E aqui são as informações que você vai colocando. Aqui você registraria a data do acontecimento do lançamento. Esse CP significa contrapartida. O que é isso? Lembra que eu mencionei com vocês que todo lançamento ele vai ter uma contrapartida, por isso se chama método partidas dobradas. Então, uma vez que eu registrei aqui na conta caixa, vamos supor que um crédito, paguei a despesa com cartório de 13, que eu acho que é o exemplo que a gente vem fazendo.
E aí eu vou lançar, vamos supor que a gente fez esse pagamento hoje, sei lá, vamos colocar aqui dia 15, hoje não, vou chamar dia 15 de janeiro. E aí eu fiz esse pagamento histórico, aqui a gente colocaria pagamento de despesa com cartório, referente a tais serviços, colocaria aqui. Como está saindo do caixa, isso seria um crédito em caixa, então eu vou registrar aqui o valor desse crédito, supor que for 130. Aqui no saldo, a gente vai fazendo os saldos, depois que tiver vários lançamentos, vai compondo o saldo, e ali o documento você colocaria qual seria, que aí seria a nota fiscal do pagamento que você pagou esse serviço, alguma coisa nesse sentido. Aqui na contrapartida é que vem o que eu estou explicando para vocês. Se eu paguei, se gerei um crédito em caixa, porque eu paguei uma despesa, minha contrapartida seria um débito lá em despesa com o pagamento de cartório. Essa ficha lá de despesa, ela também vai ter um código. Vamos supor que o código seja 125. Aqui você lançaria 125, que é para registrar onde está a contrapartida desse lançamento que foi feito aqui de crédito em caixa. Então esse seria o raciocínio para a gente fazer todo estendido, que é o sistema de fichas feitos em computadores. E quando eu disse a vocês que é disso aqui que surgem os razonetes, observem isso aqui, ó. Se a gente pegar essa parte aqui, a gente tem um razonete, onde do lado esquerdo a gente vai lançar os débitos, do lado direito a gente vai lançar os créditos, e aqui em cima a gente vai nomear, que é para a gente saber de qual conta a gente está falando. Então, a gente vai trabalhar só com isso aqui resumido, porque didaticamente, para ser feito à mão, essa é a maneira ideal de se trabalhar. A maneira mais extensa é justamente para uso computacional, que você vai estar lançando todas as informações que você tem acesso da sua empresa. Então, daqui que surge esse T, que é o que a gente vai estar usando, que é o que a gente chama de razonete. Aí aqui já traz o exemplo, que é o mesmo exemplo que a gente vem trabalhando. E eu fiz ele também na aula passada, aplicando no livro diário. E aí agora a gente vai fazer o mesmo exemplo, só que agora fazendo os lançamentos nos razonetes. Vou ver como é que eu vou me virar aqui, que o quadro é pequenininho, a gente vai ter vários lançamentos. Mas qualquer coisa eu vou apagando, eu vou ajustando, enfim. Aí tem o mesmo exemplo aí no slide, aí ele pede o seguinte: crie os razonetes. Para facilitar, separe os grupos de contas do ativo, contas do passivo, contas de despesa e contas de receitas. Ou seja, você está aí fazendo no seu caderno. Separa, deixa metade de uma folha para cima só de contas do ativo, para baixo só do passivo, bota em outra folha despesas e receitas. Ou se escreve pequenininho, separa a folha em 4 partes, coloca ativo, passivo, despesas e receitas. Então faz separado o grupo dos razonetes, porque isso facilita a tua vida depois, quando a gente for sintetizar todas essas informações. Aí vamos lá, ó. Primeiro lançamento. Eu vou tentar organizar, aqui seria do ativo, passivo, despesas e receitas. Vou separar os razonetes assim. Vou tentar agrupar eles aqui. Depois eu vou dividindo, que eu vou ver qual tem mais quantidade de contas. Aí bora lá, fato 1. Aumento de capital em dinheiro. A gente viu que aumento de capital em dinheiro, vou precisar lançar isso no meu caixa, porque entrou dinheiro, e vou precisar lançar isso lá no patrimônio líquido, porque isso é o patrimônio a partir desse momento da empresa por injeção do dinheiro dos sócios. Então a gente vai ter, se eu vou aumentar na minha conta caixa, vou ter um débito em caixa e um crédito lá em patrimônio líquido. Então aqui do lado das contas do ativo, vou criar meu primeiro razonete, vou chamar ele de caixa. Lado esquerdo, débito, lado direito, crédito. Se eu vou ter um débito em caixa, no valor de 300, vou lançar aqui do nosso lado esquerdo.
Em contrapartida, a gente precisa ter um crédito lá em patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o nosso passivo. Então, vai ficar aqui, vamos chamar de capital social, nossa conta. Como foi um crédito, lança do lado direito. 300. Próximo. Aumento de capital em bens, sendo prédio no valor de 200 e terreno no valor de 50. Então, agora a gente vai ter duas contas no ativo, prédio e terreno. As duas vão ser lançamento de débito, porque eu estou colocando valor. E mais uma vez a gente vai creditar isso lá no capital social, porque foi aumento desse capital. Então aqui eu vou criar mais dois razonetes e ali eu vou fazer um lançamento no razonete que já existe. Então a gente vai criar o razonete terreno, prédio e terreno, então prédio. Em prédio, vamos fazer o lançamento já a débito no valor de 200. E vou criar aqui terreno. Deixa eu fazer mais apertadinho para ver se cabe. E aí vai ser o lançamento também de débito em terreno no valor de 50. Já lá no capital social, que foi injeção de capital de bens, eu vou ter o lançamento de 250 e vai ser um crédito, porque eu estou aumentando a conta do meu passivo. Então aqui, ó, 250. Para facilitar a vida de vocês podem ir colocando também a que lançamento esses valores se referem, porque se vocês se perderem lá pela frente, isso é um norteador. Então esse 300 seria o lançamento 1, aqui lançamento 1, esse 200 seria o lançamento 2, e esse 50 também lançamento 2, e aqui lançamento 2. Isso facilita muito a vida. Terceiro lançamento, depósito em banco de 280. Então, desse valor que a gente tinha aqui em caixa, a gente vai pegar 280 agora e passar para um banco. Vamos criar aqui um outro razonete chamado banco. Deixar espaço aqui no de caixa, porque caixa a gente manipula bastante. Aí vamos chamar um outro razonete aqui de banco. Como vai estar entrando dinheiro no banco, aumentando o ativo, só que vai ser um débito. Então, débito em banco de 280. Isso é o lançamento 3. Em contrapartida, esse débito em banco de 280 implica no crédito em caixa de 280. Então, caixa aqui um crédito 280. Lançamento 3. Fato 4. Aplicação financeira de 225. Então, desse valor que tem no banco, 225 vai para uma aplicação financeira. Vou criar aqui outro razonete. Se vai entrar valor, se é uma conta do ativo, isso vai ser um débito. Então, débito tem aplicação financeira no valor de 225. Isso foi o fato 4. E esse dinheiro sai de onde? Na minha conta do banco. Então, crédito de 225 na conta bancária. Fato 4 também. Aí vamos lá. Fato 5. Compra de 3 carros para revenda por 320, sendo em cheque 20 e a prazo 300. Bens destinados a estoque para posterior revenda. Então, se eu comprei para revenda, isso aí vai ser mercadoria. Então, vamos criar outra conta aqui, chamada mercadoria.
Em mercadoria, vai ser um débito de 320. Lançamento 5, fato 5. E aí, como é que eu vou fazer os outros lançamentos disso aqui? Desses 320, 20 foi pago em cheque, ou seja, 20 saiu do banco. Eu vou lançar um crédito em banco de 20. Fato 5. E 300 vai ser a prazo. A prazo vai ser passivo, vai ser contas a pagar ao fornecedor, já que é mercadoria. Então, vamos criar uma conta aqui chamada fornecedores. Em fornecedores, como eu estou aumentando, é um passivo, vai ser um crédito de 300. Vai ser aqui fato 5. Seguimos para o próximo, fato 6. Pagamento de despesas de cartório em dinheiro, 13 mil. E aí, pagamento de despesas em cartório, se for em dinheiro, vai sair do meu caixa. Eu já sei que é um crédito em caixa. E vai ser um débito em despesa com cartório de 13. Então, ó, caixa, débito em caixa de 13. Lançamento 6, fato 6. E agora eu tenho que criar um novo razonete lá no grupo de despesas, referente à despesa com cartório no valor de 13, com débito de 13. Por questões de espaço, eu ia colocar as despesas aqui. Vou colocar ela aqui pequenininha. Deixa eu ver. Não vai dar para fazer separado, como eu orientei a vocês fazerem, mas façam separado. Coloquem agrupados os razonetes referentes a passivo, referentes a ativo, referentes a despesa e a receita. Aqui eu vou separar assim, só para a gente ter noção, mas não vai dar para ficar bem separadinho mesmo. Aí eu vou lançar aqui despesa com cartório. Vai ser um débito de 13. Aí lançamento 6. Próximo fato. Fato 7. Rendimento creditado de aplicação financeira. Tá? Aqui na aplicação financeira houve um rendimento, houve um acréscimo de juros, rendeu juros para quem fez essa aplicação. Vou registrar aqui um débito de rendimento, que foi no valor de 4. Isso foi o fato 7. E a contrapartida vai ser em receitas diversas. Não é receita de venda, porque você não vendeu nada, mas é uma receita aí que gerou. Então, vou colocar aqui separadinho também. Receita diversas. E aí vai ser um crédito em receita diversas de 4. Percebam que o tempo inteiro a gente está fazendo lançamentos dobrados. Se tem um crédito, tem um débito associado e assim sucessivamente. E aí isso aqui foi o fato 7. Fato 8. Venda de um carro adquirido por 100 por 154. 177 à vista em dinheiro e 77 a prazo, recebendo uma promissória. Então, bora lá. Vou ter R$77 recebido em dinheiro, então isso vai ser um débito em caixa. Isso é o fato 8. Vou ter 77 que vai ficar a prazo, ou seja, contas a receber. Eu vou ter que criar em algum lugar misturado mesmo. Não tem muito o que se fazer. Vou criar ela aqui.
Também um débito de 77. É um direito meu, está aumentando meu ativo. Então, fato 8. E aí, só um detalhe. Essa contas a receber não é do passivo. Ela está ali por falta de espaço do lado de cá. Ela é aqui do meu ativo. É um direito meu de receber aquele valor que eu vendi mercadoria a prazo. Se atentem a isso. Era para ela estar do lado de cá. Aí lancei no caixa. Lancei o direito de receber. Tenho que dar saída no meu estoque, porque eu vendi a mercadoria de 100, ou seja, crédito em mercadoria. Então aqui 100, que foi o quanto custou essa mercadoria. Isso é o fato 8. E agora eu tenho que dar lançamento em receita de venda e custo de mercadoria vendida. Então, vou aqui, ó, que é uma despesa, custo de mercadoria vendida é uma despesa. Aqui no grupo das despesas, vou criar um novo razão-meta aqui, chamado custo de mercadoria vendida. E aí essa mercadoria ela me custou R$100. Toda despesa vai ser um débito. Então, R$100. Beleza? E vou lançar agora, o outro lançamento que falta é uma receita, que é a receita de vendas. Vou colocar ela aqui, receita de vendas. Lembrem que toda receita vai ser um crédito e a receita de venda no valor de 154. E aí esse foi o lançamento 8. Observem que houve sempre partidas dobradas mais uma vez. Ó. Aqui a gente teve dois débitos de 77, 77 aqui, 77 aqui, dois débitos. Juntando 77 com 77 dá 154. Tem um crédito associado a esse valor aqui. Então tem a contrapartida aqui. Conforme acontece aqui, ó. Aqui eu tenho um débito de custo de mercadoria vendida de 100, mas eu tenho um crédito em mercadoria também de 100. Então seguimos com partidas dobradas para cada um dos lançamentos que a gente faz, tanto de débito como de crédito. Fato 9. Pagamento de comissão ao vendedor de carro de 2.000 em dinheiro. Vou pagar em dinheiro, vai sair do meu caixa, vai ser um crédito em caixa de 2. Isso é o fato 9. E é uma despesa, já paguei, já fiz esse pagamento ao vendedor. Então, é para ficar aqui com uma despesa. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Deixa eu separar isso aqui. Vou lançar ele ali. Aqui estão minhas receitas. Ali é do ativo. Aqui estão minhas despesas. Vou colocar ele apertadinho aqui embaixo. Ser despesa com comissão. Toda despesa é um débito, então débito de 2. Lançamento 9. Acredito que dá pra ver, né? Tá sim. Dá pra ver. Então, vou separar aqui. Isso aqui tá no grupo de despesa. Então, essas são as minhas despesas. Essas são as minhas receitas. Essa aqui é passivo, isso aqui é ativo. E isso é um pedacinho do ativo que não coube aqui. Fato 10, pagamento ao fornecedor em dinheiro no valor de 60. Então, se é em dinheiro, vai sair do meu caixa, crédito em caixa de 60. Fato 10. E se eu paguei o fornecedor, parte da dívida que eu teve, no valor de 60, vai ser um débito em fornecedor de 60.
fato 10. Fizemos todos os lançamentos, são 10 fatos, esse exemplo que a gente está usando. Fizemos todos os lançamentos. Percebam que é bem mais fácil do que estar fazendo um balanço patrimonial para cada fato. Eu comentei isso em sala com vocês. Aqui você só faz o lançamento a débito, a crédito, a débito, a crédito. Quando tiver tudo assim pronto, e agora, professora, como é que a gente resume isso? Como é que a gente explica isso em algum documento contábil mais fácil de ler? Porque olhando para cá é fácil de fazer os lançamentos, mas se você olha para cá, numa visão rápida, você não consegue entender nada. Então isso aqui só serve para a gente ir fazendo os lançamentos pontuais e no final de tudo calcular os saldos dessas contas. O que é isso? A gente vai fazer isso em frente, daqui a pouco, vou ler o que tem ali no slide, mas a grosso modo a gente vai olhar quanto que tem em caixa de débito, de crédito, quanto que tem de débito, subtrair um do outro, aquele que for maior prevalece e a gente coloca o fechamento dessa conta. Então eu sei que depois de 10 lançamentos, qual o valor atualizado dessa conta caixa. E aí eu crio um novo balanço patrimonial. Antes do balanço patrimonial, a gente vai conhecer um novo documento que é chamado balancete de verificação. O que é isso? É justamente você fazer os fechamentos desses valores, somar o lado de crédito, somar o lado de débito e fazer o lançamento dele lá em um balancete. O nome dele não é aleatório, balancete de verificação é para você verificar quando você lançar todas as contas que tiverem de saldo devedor, que é contas do ativo e despesas. Quando você lançar todas as contas de saldo credor, que são contas do passivo e receitas, no final de tudo você checar se bate. Então, balancete de verificação é você verificar se você fez todos os lançamentos aqui equilibrados. Depois que a gente faz esse balancete de verificação, a gente encerra essas contas de resultados. Tem tudo isso ali no slide, só estou já adiantando. Essas contas de resultados a gente vai encerrar elas e a gente vai ver se a empresa teve lucro ou prejuízo, conforme a gente fez um exemplo em sala, só fazendo para cada fato um balanço. Quando a gente encerra elas, a gente vai observar se a gente teve lucro ou prejuízo e a gente vai para o nosso final, que é o nosso balanço patrimonial, já sem constar contas de despesas ou de receita, já lançando lá no nosso patrimônio líquido se houve lucro ou prejuízo acumulado. Então, vamos fazendo no passo a passo. Primeiro, vamos aqui entender o que é o balancete de verificação para a gente fazer ele. Então, como já foi visto, o livro razão é o livro contábil por excelência, ou seja, isso aqui é o que é mais utilizado na contabilidade. Em uma empresa média ou de grande porte, o número de contas a serem controladas atinge a casa dos milhares. Ou seja, se a gente pensar em empresa de grande porte, a quantidade de razonetes, ou seja, a quantidade de contas, e aí já pensando na perspectiva do computador, a quantidade de fichamentos que a gente vai ter vão ser enormes, vão ser gigantescas. E aí é um documento muito volumoso. Se você pegar um livro de razão de uma empresa grande, ele é um documento muito volumoso e que basicamente só quem entende ele é o pessoal que trabalha na escrituração contábil, porque é quem vai estar alimentando esse livro. E aí sente-se a necessidade de ter um relatório que simplifique tudo, que é o que eu estava comentando com vocês. A gente olha para cá, ficou muito confuso para a gente entender rapidamente. Isso aqui a gente lançou 10 fatos. Imagina uma situação de vida real, imagina uma situação de uma empresa de grande porte. São incontáveis fatos. É nessa perspectiva que surge lá o balancete de verificação, que ele vai resumir tudo isso em um documento, um relatório, na verdade, que simplifica essa visão que a gente tem de fichas separadas da quantidade de espécie que a gente tem. Então, esse balancete nada mais é do que a simples listagem das contas, contendo o nome delas e o seu saldo, constando o saldo de devedores em uma coluna e saldo de credores em outra. Então, o que é que vai ser esse balancete de verificação? Vai ser uma listagem onde eu vou ter todas as contas, ou seja, cada um desses razonetes vai virar uma linha lá nessa listagem, e do lado direito a gente vai registrar se o saldo dessas contas foi um débito ou foi um crédito. Então,
do lado esquerdo, a gente vai lançar se for um saldo devedor, e do lado direito a gente vai lançar se for um saldo credor. O balancete serve também para, em uma análise bastante superficial, verificar se o saldo total dos saldos devedores é igual ao dos credores, que é o que eu disse a vocês, serve para a gente verificar se os lançamentos eles estão equilibrados. Portanto, esse balancete é uma ferramenta essencial que serve como base para a elaboração de todos os relatórios contábeis. Então, depois que a gente elabora esse balancete, que a gente estruturar e organizar tudo isso em um documento, numa tabelinha, isso serve como base para os outros relatórios contábeis. Isso vai servir como base para a gente montar o nosso balanço patrimonial e para a gente fazer a nossa DRE, que é a demonstração de resultados do exercício. Então, olhando para eles, dá para resumir tudo isso. E aí, qual a periodicidade com que se faz esses balancetes de verificação? Pode ser feito mensalmente ou diariamente. Aí vai do porte da empresa, da escolha da empresa, mas pode ser feito nessas duas situações. Qual a diferença? Existe muito essa confusão entre qual a diferença de um balancete de verificação para um balanço patrimonial. Eles são a mesma coisa? Não, são documentos diferentes. O balanço patrimonial, ele é o documento exigido, ele é o que representa de fato. Esse balancete de verificação é mais um documento interno que serve como base para a elaboração dos outros. Então, o balanço patrimonial é uma peça contábil acabada, pronta para todos os usuários de informação. Então, é quando você acaba, você finaliza tudo lá no seu balanço patrimonial. Serve para o público externo, para as exigências legais, fiscais e tudo mais, e serve para o público interno também. Já o balancete, ele é de uso exclusivo do contador e usuários internos que conheçam essa técnica e essa informação contábil. Então, é um documento que embasa a criação do documento que representa de fato todas as informações. E a diferença fundamental, para você quando olhar para um e para outro, a diferença fundamental entre eles é que no balancete, que é o nosso balancete para verificar se tudo isso está correto, essas contas de resultados, que são despesas e receitas, elas constam lá no balancete também. Então, isso aqui vai estar representado lá no balancete. Enquanto que no balanço patrimonial a gente vai ter encerrado essas contas e sintetizado, ou em lucro ou em prejuízo, dependendo da situação que se deparar a empresa. Então, essa é a diferença fundamental entre um balancete de verificação e um balanço patrimonial. No balancete constam todas as contas de resultado. No balanço patrimonial elas vão estar sintetizadas, já lançadas lá no PL, como lucro ou prejuízo. Aí vamos montar aqui nosso balancete, baseado nisso aqui. Agora vai ficar um pouquinho difícil, porque eu queria montar esse balancete com vocês, ainda tendo essas informações no quadro. Mas vamos lá encerrar nossas contas aqui rapidamente. Ó. Caixa, ela teve de débito 377 e ela teve de crédito 280, com 60 dá 340, 355. Então, somem os débitos, somem os créditos e depois façam o saldo. Deixa eu fazer o encerramento de vermelho. Percebam que quem foi maior, a gente tem 377 e a gente tem 355. Como o valor maior foi de débito, então vou pegar esse menos esse e a gente sabe que o saldo da conta caixa foi um débito no valor de R$22. Encerramos nossa primeira conta. Vamos para a segunda. Prédio. Prédio não teve nada de crédito, então a gente encerra e sabe aqui que foi uma conta encerrada com o saldo devedor de R$200. Terreno, mesma coisa, saldo devedor de R$50. Banco, aqui a gente teve de débito 280, teve de crédito 245. Consequentemente, qual foi o nosso maior valor em banco? Foi o nosso saldo devedor.
Então, 280 menos 245, a gente vai ter aqui um saldo de 35, saldo devedor. Próxima conta, não teve nada de crédito, então 229. Aqui em mercadoria, deixa eu ajustar aqui para ter espaço para a gente fazer. Trezentos e vinte, 100. Então, mercadoria, ó, teve de saldo devedor 320, de saldo credor 100. Quem é maior dos dois? Saldo devedor. Então, mercadoria, eu vou encerrar essa conta, vou finalizar ela. 320 menos 100, 220. Vou encerrar aqui já essas contas. Despesa de cartório foi 13. 100. Na verdade, está calculando os saldos, não está encerrando as contas. Desculpa, eu usei a palavra errada. Lá na frente é que a gente vai encerrar as contas de resultados. Aqui a gente está calculando o saldo das contas. Então, o saldo de despesa com comissão, 2. Vamos lá. Saldo da conta de capital social, 550. Saldo da conta de fornecedores, a gente vai ter 60 em débito, 300 em crédito. Quem é maior? Crédito. Então, o saldo dessa conta vai ser um saldo credor, 300 menos 60, 240. Saldo credor de 4, saldo credor de 154, contas a receber, saldo devedor de 77. Então, a gente calculou todos os saldos dessa conta. O que é que eu fiz? Só recapitulando. Peguei quanto o total que ela tinha de crédito, ou o total que ela tinha de débito, o total que ela tinha de crédito. Vejo quem está maior, subtrai um pelo outro. Aquele que estava maior vai representar o saldo dessa conta. Se o débito, se o somatório dos débitos foi superior, então a gente vai ter um saldo em débito de tal valor. Se o somatório dos créditos foi superior, a gente vai ter um saldo credor em tal valor. Então, calculamos todos esses saldos. Para que eu calculo esses saldos? São esses saldos que a gente vai lançar no nosso balancete de verificação. E aí, eu vou precisar pagar para poder fazer aqui a estrutura do balancete. Vou tentar manter aqui as despesas e as receitas, porque eu vou precisar disso daqui a pouco. Então, vou apagar essa parte superior aqui. Acredito que esses totais devem ter ali no slide e eu sigo ali do slide. Aí deixa eu apagar aqui para a gente fazer agora o nosso balancete. Tem um balancete aí prontinho já no slide para vocês também, mas eu vou mostrar pelo menos parte do desenvolvimento dele. Conta de receita eu vou deixar e de despesa também. Aqui pode sair. Aí vamos lá, ó. Para a gente montar nosso balancete, a gente vai simplesmente botar esses saldos que a gente acabou de calcular na tabelinha. Então a gente vai ter o nome, pode ter o código também, só que a gente não estava trabalhando com códigos, mas na empresa cada conta vai ter um código. Então seria aqui código, o nome dessa conta que você está trabalhando. Aí aqui saldo devedor e saldo credor.
Iniciem colocando as contas do ativo, depois do passivo, depois despesas, depois receitas. Aí vamos lá. Contas do ativo. Primeira conta normalmente que a gente usa é a caixa. Então, caixa. Vamos dizer que o código de caixa é 001. Na empresa vai existir um código. Aqui a gente está supondo um código. Lá, quando a gente finalizou os saldos dos razonetes, a gente viu que caixa finalizou com o saldo devedor, ou seja, vai ser um débito, e a gente viu que o saldo lá era de R$22. Então, lança aqui 22. Próxima conta, banco. Vamos dizer que banco, o código seja 002. Dentro de banco, a gente finalizou lá e a gente viu também que banco ficou com o saldo devedor. E aí o saldo devedor do banco foi 35. Todos esses valores eu estou tirando lá do que a gente acabou de fazer, dos saldos dos nossos razonetes. Próximo, aplicação financeira. 003. Aí a aplicação financeira também tinha um saldo devedor, e era um saldo devedor de 229. Sigo fazendo. Depois a gente tinha mercadoria. E a mercadoria também foi um saldo devedor, foi um saldo de 220. E aí a gente segue fazendo todas as demais contas. Depois a gente inicia aqui. Vamos supor que tivesse terminado o ativo. A gente inicia o passivo. Por questões de espaço eu não vou fazer ele inteiro, mas no slide tem ele prontinho para vocês. Aí entro no passivo. Aí fornecedores. Aí no passivo a gente viu que fornecedores ficou lá. Vou chamar aqui de 201. Lá no passivo, lá em fornecedores, a gente viu que ficou um saldo credor. Aí foi um saldo credor de 240. Aí agora a gente vai lançar a coluna de saldo credor. E aí a gente segue fazendo todos os lançamentos. O que registrou lá no razonete como saldo devedor, vai lançando o saldo nessa coluna. O que registrou como saldo credor, vai lançando nessa coluna. Lancei passivo, lançarei as despesas e lançarei as receitas. No final de tudo, você vai calcular o total dessa coluna, que é de saldos devedores, com o total dessa coluna dos saldos credores. E eles têm que dar exatamente o mesmo valor. Que aí deu, no exemplo que a gente está fazendo, deu o valor de 948. Como isso aconteceu, então verifica-se que os lançamentos que a gente fez naquelas contas estão corretos. Então, esse é o nosso balancete de verificação. Para poder a gente seguir para a construção do nosso balanço patrimonial agora, que é o documento final, a gente tem que fazer o encerramento, é por isso que eu deixei elas aqui. A gente tem que fazer o encerramento dessas contas de resultado. Agora sim, a gente não vai só calcular o saldo a gente já tem, a gente vai encerrar elas, ou seja, a gente vai transferir tudo que tem registrado nela para outra conta, que é conta de lucro ou prejuízo. Então essa é a outra etapa, por isso que eu não apaguei. Então, vou ler o que tem aqui no slide e depois a gente faz. As contas de resultado têm um caráter de transitoriedade, ou seja, elas são abertas no início do período, recebem essa acumulação que a gente fez e depois elas são encerradas. Então elas são transitórias, elas não estão aqui feito caixa, que sempre vai existir essa conta caixa, e eu vou só atualizando em cima delas. Quando eu começo um período contábil, eu crio essas contas. Quando eu vou fechar esse período contábil para criar meu balanço patrimonial, eu encerro elas. No próximo período contábil eu abro novas, então não retomo essas, como a gente retomaria a de caixa no próximo período. Então elas são contas transitórias, serve para a gente ir alimentando, mas no final de tudo a gente vai encerrar elas. Sendo assim, após apurado o lucro ou prejuízo do determinado período, é necessário deixar essas contas com saldo zero. Então a gente precisa encerrar, a gente precisa transferir o que está nelas
para outro lugar. E é esse processo de zerar esses saldos, dessas contas, tanto de despesa como de receita, do balancete ao final do exercício, é o que a gente chama de encerramento de contas de resultado, que são as contas transitórias. E aí, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer aqui, registrando os lançamentos nos razonetes, e na vida real, além de fazer esses lançamentos nos razonetes, a gente teria que registrar também isso no nosso livro diário. Nós vamos aqui começando pelo livro dos razonetes, o livro Razão. Então, o primeiro passo, tudo isso aqui, eu só sei se vai ser transferido para outro lugar. Esse outro lugar vai ser uma conta chamada lucro ou prejuízo acumulado. Só para a gente saber se a gente teve lucro ou prejuízo acumulado, eu tenho que ter um lugar para lançar tudo que entrou e tudo que saiu simultaneamente, para eu calcular a diferença entre eles. Esse lugar que eu estou dizendo a vocês é o que a gente chama de uma conta de lucros e perdas. Que, na verdade, essa conta de lucros e perdas nada mais é do que um registro de entradas e saídas. Não necessariamente é porque você perdeu algo, vai ser entradas e saídas. E aí, o que é que vai acontecer? A gente vai transferir tudo que está nessas contas aqui separadamente para cá. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que agora fazer o encerramento dessas contas de resultado. Agora a gente chegou no momento de encerramento. Como é que funciona isso? Vamos começar aqui pelas despesas. Aqui na despesa de cartório, eu tenho um saldo devedor de 13. Para eu zerar esse 13, eu tenho que ter um 13, um lançamento de crédito aqui. Mas eu só posso fazer partidas dobradas. O que é que eu faço? Eu lanço aqui 13 de crédito, credito 13 aqui e debito 13 aqui. Então, o que é que eu estou fazendo no frigir dos ovos? Eu estou simplesmente transferindo esse débito que existe nessa conta chamada despesa para cartório e vou lançar ela aqui como um débito, ou seja, como uma saída, como uma perda que ocorreu para mim. Então, ó, tá aqui, a gente faz o lançamento 10, né? Vamos seguir a ordem dos lançamentos agora, que tá a gente fazer esse encerramento. Então, finalizei com 13, eu faço um lançamento, vou chamar de lançamento 11. No valor de 13. Quando eu faço crédito em 13, eu debito aqui em 13 também, porque é partida dobrada. Então, aqui, lançamento 11. Uma vez que no lado do crédito e no débito eu tenho 13, então eu encerro essa conta no valor 0. Encerrei essa conta. Venho para a conta aqui de custo de mercadoria vendida. Em custo de mercadoria vendida, a gente tem um saldo devedor de 100. Então, vou registrar aqui um crédito de 100 e um débito em contrapartida de 100. Isso vai ser o fato, o lançamento 12. 100 menos 100, encerrei essa conta, valor 0. Então, percebam que o que eu estou fazendo é transferir os saldos que existem de débito nessas contas separadas para uma conta condensada, onde eu vou somar todas as saídas, todas as entradas e ver o resultado. Para fazer esse lançamento, eu não posso simplesmente apagar o valor daqui e jogar ele lá em cima. É por isso que a gente precisa fazer esse jogo de crédito e débito. Se eu tenho 3 aqui, quero zerar essa conta, eu faço um crédito de 13 nela, em contrapartida eu registro um débito de 13 aqui. Despesa com comissão. Teve um saldo devedor de 2, lanço um crédito de 2, em contrapartida tem um débito de 2, esse está sendo nosso lançamento 13, e aí 2 menos 2 eu encerro essa conta. Veio para cá. E a gente só faz isso especificamente nas nossas contas de resultado, que são as contas transitórias, de entrada e saída de dinheiro, representado por receitas e despesas. É por isso que as outras contas eu apaguei. As outras contas elas não são contas transitórias, elas são contas de registro de fato e aquilo tem que permanecer lá. Veio para cá.
Tem uma receita aqui de 4. Essa receita, ela tá com um crédito. Para eu zerar ela, eu faço um débito de 4. Se eu fiz um débito de 4, eu preciso fazer um crédito de 4. Então, lançamento 14. Lançamento 14. Encerrei essa conta. 4.440. Receita de vendas. Tinha um saldo credor de 154. Para eu zerar, eu preciso lançar um débito de 154. A todo débito tem um crédito associado. 154. E aí, lançamento 15. Lançamento 15. Encerro essa conta. 154.154, 0. Viemos para cá agora, essa é a nossa primeira atenção. Todos esses lançamentos aqui que eu fiz com vocês não estão feitos nos razonetes nos slides, só tem aqui, vocês precisam fazer isso aí no caderno. Mas já tem um passo a passo, tem regrinhas, daqui a pouco eu leio elas. Vim para cá, ó. Aí vamos lá verificar o saldo dessa conta. Ela teve de débitos, ou seja, de despesas, a gente teve 100, 115. De créditos, ou seja, nossas receitas que vieram para cá, a gente teve 158. Quem foi maior? Crédito ou débito? 158 foi maior. Se 158 foi maior, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o saldo dessa conta. 158 menos 115 vai dar 43. Então, esse nosso razonete que está representando os lucros e perdas, se é o meu crédito, a entrada de receita, ela foi maior em 43. Então, isso aqui, eu passei direto aqui. Agora que eu sei quanto que eu tive de acúmulo e aí foi acúmulo de lucro, eu vou lançar para o razonete final, que ele vai simplificar tudo isso, que é o que a gente chama de lucros ou prejuízos acumulados. Que é o que a gente vai registrar lá, de fato, no nosso balanço patrimonial. Então, para criar essa conta, que ela vai condensar tudo isso, eu preciso registrar nela que eu tive um lucro de R$43. Para registrar nela, se isso aqui também for uma conta transitória, eu preciso zerar isso aqui, eu preciso encerrar essa conta. Essa conta ela me serviu especificamente para fazer o cálculo de todas as entradas de receitas, todas as saídas de despesas e saber se eu ia ter lucro ou prejuízo. Ela me deu a informação que eu tenho lucro. Essa informação eu tenho que registrar em um razonete, eu tenho que registrar em uma conta, que é a conta que a gente chama lá no nosso patrimônio líquido e lucro ou prejuízo acumulado. Então, esses 43 eu tenho que registrar como lucro. Para zerar aqui, ó, se eu tenho um crédito em 43, lanço um débito em 43, encerro essa conta em 0. A todo débito eu tenho um crédito associado, 43, isso é o lançamento 16. E aí agora a gente finaliza todo esse esquema do encerramento das contas de resultado. Isso aqui é no 100. Se eu tenho 43 registrado no crédito, numa conta de lucro ou prejuízo, se isso aqui vai ser registrado lá no passivo, no nosso patrimônio líquido, todo crédito lá no passivo é um acréscimo. Então, isso significa que eu tive um acréscimo, que eu tive um lucro de R$43 mil. Isso aqui faz a gente poder esquecer, deixar para trás tudo isso. E lá no nosso balanço patrimonial, a gente simplesmente vai lançar nossas contas de ativo, contas de passivo, já com aqueles saldos que a gente tem registrado no balancete de verificação e lança o lucro lá junto do nosso patrimônio líquido. O que tem aqui no slide resume basicamente tudo isso que eu mostrei para vocês aqui. Se vocês tiverem alguma dificuldade, é só vocês falarem quando a gente tiver na videoconferência.
Deixa eu ver aqui. Aí aqui está só falando de uma metodologia alternativa para fazer esse encerramento, que é a metodologia computacional. Nesses sistemas computacionais, eles introduziram um elemento na programação. Quando você vai criar o sistema, que impede que as despesas e receitas de um ano se acumulem de um ano para outro. Então, como é que funciona isso aqui que a gente acabou de fazer num programa computacional? Lá no algoritmo se lança a informação que quando você fecha o balanço patrimonial no próximo ano, essas contas obrigatoriamente têm que estar zeradas. E aí é assim que se dá esse processo de encerramento no processo computacional. É o que está sendo dito aqui, ó. Assim, o próprio sistema já faz um encerramento computacional, sendo necessária a criação de uma conta única para esse encerramento, que é essa continha aqui, que já registra o total desse saldo, se foi lucro ou se foi prejuízo. A boa técnica gerencial obriga a apuração desses resultados mês a mês. É coisa que a gente já comentou na sala. Vocês me perguntam, professora, de quanto em quanto tempo isso tem que ser feito? Infelizmente, na grande maioria dos casos, as empresas fazem uma vez ao ano. Porém, se você quiser ter uma técnica gerencial contábil para melhorar seus processos, o ideal é que isso seja feito mensalmente. Para levantar balanços mensais, deve-se criar uma conta de resultado denominada resultado do período, que será o lucro ou prejuízo acumulado até o mês de referência. Ou seja, empresas que fazem isso mês a mês, elas têm que ter essa conta aqui chamada lucros ou prejuízos acumulados do período. Então, de janeiro, de fevereiro, de março, que aí no final do ano é feito um balanço para o período total de um ano e se coloca o prejuízo ou lucro acumulado do ano inteiro. Aí pronto, partindo disso aqui, agora a gente consegue gerar o nosso balanço patrimonial. A gente já tem todos os saldos lá registrados no nosso balancete de verificação. No slide tem mais uma vez falando do balancete de verificação, mas eu não vou ler de novo, porque eu já expliquei bem detalhado o que seria ele. E aí o balanço patrimonial é o que a gente já sabe, vai ser composto por contas de ativo e passivo exclusivamente. Para elaborar esse balanço, lembrem que a gente tem que seguir aquelas regras. No nosso ativo vai ficar primeiro as contas que for mais fácil de a gente converter aquele valor em dinheiro. E no nosso passivo, primeiro as contas que têm a exigibilidade mais rápida, ou seja, aquelas contas que você tem que pagar mais próximas e depois as contas posteriores. E por último, do lado do passivo, ainda o patrimônio líquido, que é a parte passiva não exigível, porque ninguém vai cobrar isso é da própria empresa. Então agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar todas essas informações que a gente vem construindo no passo a passo e montar o nosso balanço patrimonial. Então a gente não precisa mais fazer um balanço patrimonial para cada fato, porque a gente já tem o saldo de todas aquelas contas prontinhas e agora a gente só vem para o balanço patrimonial final, que vai representar todos os lançamentos do período. Então, lembrando que a gente vai seguir a mesma ordem sempre: ativo, passivo, ativo circulante, ativo não circulante, passivo não exigível, que é o patrimônio líquido, e assim sucessivamente. Tem ali prontinho no slide para vocês, eu só vou montar aqui para a gente finalizar o raciocínio da coisa. Então, ativo, passivo. Dentro do ativo, primeiro os circulantes. Então, primeiro circulante que a gente sempre vai estar colocando caixa. A gente viu que o saldo da caixa foi de 22. Depois bancos. E aí aqui a gente vai só colocando os saldos agora. Bancos, a gente viu que o saldo foi 35. Aplicação financeira. A gente viu que o saldo foi 229. No slide tem clientes, mas a gente chamou de contas a pagar. Contas a pagar no valor de 77, ficou o saldo lá. E mercadorias em estoque.
que ficou 220. Agora a gente tem o não circulante. No não circulante a gente teve os prédios e os terrenos, que é imobilizado. Então, prédios no valor 200 e terrenos no valor de 50. Totalizando o nosso ativo em 833. Por outro lado, nosso passivo, a gente teve o circulante. Dentro do circulante, a gente só teve a conta fornecedores. Nessa conta fornecedores, a gente viu que ficou um saldo de 240. E aí a gente vem para a parte não exigível, que é a parte do patrimônio líquido. Patrimônio líquido, a gente vai ter duas contas, que foram os dois razonetes. Ficou o capital social e ficou o último razonete que a gente criou, que foi de lucros ou prejuízos acumulados, que aí no caso específico foram lucros. Então, capital social, e aí o capital social lá ficou um saldo de 550, e lucros acumulados, que foi quando a gente finalizou todas as contas de resultados e criou uma conta para condensar tudo que a gente tinha daquilo ali, no valor de 43. Calculando o total do nosso passivo, a gente também vai ter um total de 833. Então, finalizamos todo o passo a passo e vejo que é muito mais simples construir um único balanço patrimonial do que fazer um balanço patrimonial para cada fato. Então, essa é a metodologia mais adequada. Ah, professora, por que então que a senhora ensinou a gente primeiro a fazer um balanço para cada fato e depois está ensinando assim? Se eu tentasse ensinar os lançamentos lá nos razonetes, antes de vocês entenderem como funcionava um balanço, antes de vocês entenderem como se davam os lançamentos, antes de vocês saberem o que era débito e era crédito, a coisa não ia funcionar. Mas só um passo a passo didático, vocês precisam entender o que é um balanço, vocês precisam fazer um a cada fato para ir enraizando a coisa. E no fim de tudo, vocês conseguem compreender os lançamentos lá separados em razonetes para a posterior condensação em um único balanço patrimonial. E aí, por último, o último documento, o último relatório que é mencionado é a demonstração dos resultados, que a gente também chama de DRE. Essa demonstração ela é feita a partir da conta de lucros e perdas. Tem lá o nosso razonete que a gente criou, chamado lucros e perdas, que ele condensou especificamente do lado esquerdo todas as despesas, que eram todos os débitos, e do lado direito todas as receitas, que eram todos os créditos. É baseado naqueles totais ali, que são entradas e saídas do dinheiro, de despesa e receita, que a gente constrói essa DRE. Porque nessa DRE vão ser só os pagamentos e os recebimentos que vão estar registrados nela. A finalidade dessa DRE é uma melhor evidenciação do ganho, visando o aspecto do usuário externo. E aí tem no slide também a DRE prontinha. Vou fazer aqui rapidamente com vocês. E aí, só recapitulando, nessa DRE vai entrar especificamente os pagamentos e os recebimentos que foram efetuados. Vão entrar lá os resultados das nossas continhas de resultado. Então, comecem com receita, que é a receita operacional, ou seja, receita de vendas. Nessa receita operacional, vocês vão registrar quanto que teve de receita, que foi 154. Dessas receitas, tira o custo da mercadoria vendida, ao menos. Eu tive essa receita de venda, mas quanto me custou para eu poder produzir o que eu estou vendendo? Então, menos o custo da mercadoria vendida, que foi R$100. E aí a gente encontra o lucro bruto. Então, 154 menos 154.
Desses 54, ainda vou precisar tratar todas as despesas que foram pagas, porque isso aqui é o bruto, então menos as despesas operacionais. E aí de despesas operacionais a gente teve as com cartório e as com comissão. Já vou botar o total das duas aqui, que deu 15. E aí a gente encontra nosso lucro operacional, 54 menos 15 vai dar 39. E por fim, a gente vai somar as demais receitas, que aí nesse caso específico foi aquela receita que a gente teve com a aplicação financeira. Então, mais demais receitas. E aí foi de 4, se não me engano. Isso, foi de 4. Essa despesa aqui tem que estar em parênteses, porque é subtraindo. Somo as demais receitas e a gente chega no lucro líquido do período. E aí 39 com 4 vai dar 43. Essa é a nossa DRE, é a demonstração do resultado, e é justamente demonstrando as contas de resultado que a gente teve, que são as contas transitórias. E percebam que foi exatamente esse valorzinho aqui que a gente lançou lá no nosso balanço patrimonial com os lucros acumulados. Então, esse é outro relatório, esse é justamente para especificar, para simplificar, porque a gente vai ter várias entradas, várias saídas num contexto real. Isso aqui é para simplificar tudo e explicar de onde foi proveniente aquele lucro de 43 mil reais. Existem outras demonstrações contábeis, então o conjunto completo dessas demonstrações contábeis pode incorporar ainda, dependendo do porte da empresa ou da sua organização secretária, qual tipo de organização ela segue. Tem vários aí que eu trouxe exemplo para vocês. Então, a gente utilizou essa demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, tem demonstração de mutação do patrimônio, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de valor adicional, relatório de segmento de negócios, notas explicativas. Então, tem vários outros relatórios ainda, tem relatórios de administração, pode ser pedido para esclarecimento e tomada de decisão. Então, tem vários outros relatórios que podem ser gerados, mas os principais é justamente esses 3 relatórios que a gente abordou aqui. Balancete de verificação, após atuar todo lá o livro razão, balancete de verificação, balanço patrimonial e demonstração do resultado de exercício, que foi essa DRE aqui. E aí com isso a gente finaliza essa metodologia do método contábil. Vou deixar uma atividade para vocês fazerem, praticando, para ser entregue ainda hoje também. E aí a gente fica online para vocês tirarem possíveis dúvidas que possam aparecer. Beleza? Até a próxima.